O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque a autoridade é quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos iniciando mais um episódio do empreendedorismo com princípios e com duas novidades hoje, hein? Nós temos aqui o retorno da Yasmin. Atendendo a pedidos, muitos pedidos. Não sei quantos pedidos, mas tinha uma certa pressão para ela estar voltando aqui ao podcast, hein? Palmas para ela também, Ricardo? Eu combinei com Deixa depois das palmas eu bater então aqui um pouquinho de palma. Seja bem-vinda novamente, Yasmin. Obrigada, Ering. Você tentou me cortar, mas as pessoas me pediram, né? Não deu certo. Não deu certo. Acho que a audiência caiu. Está Yasmin novamente aqui no podcast. E hoje, felicíssimo. Eu não sei como que eu vou chamar, não, gente. Tem vários títulos aqui. Tem Christian de Souza Freitas. É isso mesmo, meu amigo? Isso mesmo. Não errei. Tem o meu professor, Christian. Também. Tem o meu padrinho, Christian. Isso mesmo. Também. E tem o meu amigo Christian. Uma honra recebê-lo aqui. Eu não vou fazer, aliás, a apresentação dele, senão Yasmin vai me bater. Yasmin vai fazer uma apresentação e depois a gente vai deixar você falar. Christian, desde já agradeço a presença. Felicíssimo. Podcast muito esperado. Semana passada, em um dos nossos cursos, um dos alunos perguntaram: quando vai ser com o Christian? Tá aí o Christian. Até que enfim a agenda dele deu certo. Deu certo. A agenda do cara é difícil, tá? Achar a hora. Mas isso é verdade. A gente tinha aproximadamente o quê? Desde o início. Tem um tempo. Desde o início do podcast, tá Tem um tentando. tempo. Era um dos primeiros nomes. A agenda deu certinho aqui. Estamos com o nosso mestre. Pressão, né, Ering, fazer a abertura. Você já apresentou, ainda tem que fazer a abertura. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje, o tema é acreditar e continuar. Vencendo obstáculos com coragem e determinação. O Christian vai contar um pouco da história dele na fisioterapia, como docente geral. Para quem é do Vale do Aço ou região, sabe quem que é o Christian, conhece o Christian. Já estudou com o Christian em alguma fase da vida, mas conhece o Christian, mas a gente vai apresentar ele aqui mesmo assim. O Christian ele é professor universitário desde 2002 na área da saúde e exatas, além de ser um expert na fisioterapia ortopédica. Ele também é mestre em ergonomia e pós-graduado em agronomia e segurança de trabalho, com MBA em gestão de projetos. Te engravidando aí, o Christian. Em gestão de projetos. É com você, Christian. É um prazer tê-lo aqui. Vamos lá. Yasmin, acho que a grande alegria é minha. A gente Você viu, realmente só falando, você viu que as palmas foi mais forte que a da Yasmin. É só a gente lembrar, né? Quanto que a gente já tentou e parecia até assim, nossa, ele não quer participar. É que ele me incomodava. Não tem nada disso. É que realmente os horários que eram colocados, às vezes final de semana, praticamente uma vez por mês eu fico fora por causa de curso, estudando. E durante a semana, de uns 4 anos para cá, mudou completamente depois do consultório. Mas acho que tudo é tempo de Deus, né? Se era para ser hoje, já estava escrito que ia ser hoje. Por isso que eu estou muito feliz, muito satisfeito, muito em paz. Porque para conversar com vocês eu tenho certeza que vai ser bom. Nós vamos colher bons frutos aqui com nossa conversa. Ótimo, meu amigo. Olha só, você falou algo que já me chama a atenção, hein? E está totalmente ligado à nossa temática. A Bíblia diz, né, que há tempo certo para tudo debaixo do céu, e hoje é o tempo de nós escutarmos uma história aqui de vitória. Yasmin chamou, já fez a chamada ali, né? Acreditar e continuar. E eu começo assim porque as pessoas... Veio o Christian professor, veio o Christian resultado, né? Que está ali há mais de 20 anos na instituição. O Christian que empreende. O Christian que estuda muito, né? Nós vamos trazer essa temática hoje aqui também. Mas, Christian, a minha primeira pergunta para você trazer, elucidar para os alunos, para os ouvintes, como surge aí a fisioterapia na sua vida? E nós estamos falando de um período que não tinha internet,
não tinha a quantidade de faculdades e não tinha na região onde que você reside. Verdade. Porque acreditar e continuar é um tema que tem tudo a ver contigo mediante a tantos obstáculos que você já venceu e está vencendo a cada dia aí. Conta para nós esse início de carreira aí. O Yasmin, foi um começo que não foi planejado para fisioterapia. Quando eu terminei meu segundo grau, né, o terceiro ano, eu escolhi um curso que eu tinha vontade de trabalhar ou em banco ou ser presidente do Brasil. Parece brincadeira, mas era. E na época estava mudando muito a política, em 94, onde entrou o Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real e tudo. Falei assim, caraca, eu vou ser economista. E fui fazer economia e foi meio que um susto lá em casa, porque todo mundo achava que eu ia para a área de saúde. Minha mãe, até meu pai, imaginava que meu irmão falava e tal. Aí eu fiz vestibular, passei em Viçosa, na Federal, em Juiz de Fora, e fui para Viçosa porque a família do meu pai, da minha mãe, é de uma cidade ali perto de Teixeiras e ia ficar muito perto para viver e consolidar. E comecei a fazer ciências econômicas. Christian, pseudo-economista. Com 2 anos e meio, a partir de 2 anos, por mais que eu fosse um bom aluno, estudava, completava tudo muito certo, alguma coisa não estava encaixando, eu não estava satisfeito, não estava feliz. Aí veio meu primeiro evento que eu tive de uma depressão, sabe? E aí foi aquela coisa, não sabíamos entender o que era na época. E aí meus pais me davam apoio em tudo, até hoje eles chegaram e falaram assim, olha, acho que de repente é o lugar que você não está satisfeito, não está bom, quem sabe você tenta outra coisa. E eu fui fazer aqueles famosos testes de aptidão profissional, né? E caiu a área da saúde. E uma vez, a gente passando por Caratinga, eu tenho família lá, meu pai tem um tio lá, eu tenho um tio-avô e primos que moram lá, um outdoor, vestibular de fisioterapia, na FUNEC, que ainda não era nem a UNEC hoje. Aí minha mãe disse, aí meu filho, tá aqui perto, ó, fisioterapia, a psicóloga lá não falou que que era área de saúde, que era bom para você? Eu disse, ai mãe, é mesmo, né, tô perto de casa, dá para ir, voltar, imaginava, né? E aí, com 2 anos e meio, isso em junho de 2016, eu tranquei lá em Viçosa. Um pouquinho, não? Desculpa, 96. Eu tranquei a universidade, fui fazer o vestibular em Caratinga e tive a oportunidade de passar. E foram 5 anos. Eu tenho muito orgulho de ter formado lá. Fui da primeira turma. Praticamente a gente desbravou a escola, desbravou o curso. E a gente formou, eu lembro na época que a revista do Crefito fez uma página, eu não tenho essa revista mais, eu guardei durante muito tempo, mas se perdeu. Era o curso de fisioterapia com a maior carga horária do Brasil. Eram 7.000 e alguma coisa de carga horária. Se você parar para imaginar, a gente tinha aula de manhã, de tarde, à noite. Às vezes à noite, algumas aulas. É um curso extremamente focado em saúde de uma forma geral. A gente tinha inúmeros professores de formação médica, além dos fisioterapeutas. E em julho, dia 21 de julho de 2001, eu formo depois de 5 anos. E a fisioterapia foi assim, um achado. Acho que desde o início, embora uma época bem complexa, não tinha esse volume de informação, era biblioteca e livro, era uma prática de ensino bem conhecida, né, por todos. A gente não tinha tanta informação livre. E um pouco antes de formar, eu tento uma prova, um primo meu, que morava em Belo Horizonte, Edivaldo, trabalhava num banco dentro do Biocor. Ele descobre lá um estágio, uma residência em cardiorrespiratório. Eu vou tentar, sou aprovado, mas estava muito complicado ficar em Belo Horizonte. A questão de logística, de custos e tal, e eu fiquei um pouco assim, receoso, porque eu saí de uma federal para ir para uma particular. E mudou completamente as questões lá em casa. É igual hoje, muitos alunos, né, por uma questão de perfil, de condição mesmo, conseguem trabalhar e ir para aula à noite, que eu tiro isso como... Tiro o chapéu para essa geração, sabe? Que não é fácil.
eu não tinha condições de trabalhar. Por mais que de vez em quando a gente fazia uns bicos, fazia alguma coisinha, mas não era trabalho, né? E aí eu fui fazer essa prova, mas não dava para ficar lá. O custo ia ser muito alto, por mais que tivesse uma remuneração. E nisso, 2 professores viram essa minha angústia e tal e falaram assim para mim: aqui, você não quer ficar na nossa clínica, não? Você começar lá, nós estamos usando de um sangue novo lá e tal. Eu falei assim, claro, quero. Era em Valadares e hoje eu tenho uma gratidão enorme, até hoje. É o professor Adamar, né, um colega nosso. Está na região do Vale do Ar. Está na região. Ele mais o Marcos, na época um sócio dele, deram essa opção para mim, essa oportunidade, que para mim foi simplesmente maravilhosa. Cheguei numa clínica muito bem estruturada, em Valadares. Fiquei lá 1 ano e 8 meses. Lá eu consegui gerenciar um pouco esse início. Fiz uma pós-graduação na PUC de BH em ergonomia, que era uma área que eu gostava, era uma área que estava em grande ascensão. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tive uma oportunidade, um convite, né, para ir trabalhar na Faculdade de Medicina. Tinha um curso na Univasso de fisioterapia. Foi meu primeiro contato com a docência. Eu vim, aceitei o desafio, agradeci o Adamar, mas o Marcos, e vim para Ipatinga, retornei para casa, né, vamos dizer assim. E aí, com 1 ano de trabalho, 1 ano e pouco de trabalho na Faculdade de Medicina, o Unileste me vê, me conhece e me chama para trabalhar lá. E foi uma coisa muito legal. Eu não esqueço desse fato porque tem um significado muito forte. Todo domingo à tarde, descíamos eu e minha mãe, às vezes eu, minha mãe e meu pai, mas era mais eu e minha mãe. A gente descia o Bom Retiro todo para ir à igreja. A igreja fica ali no Bom Retiro, a Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição. E o Unileste estava fazendo os pilares daquele campus que hoje é o campus de Ipatinga. Aí eu lembro disso como se fosse ontem. Eu cheguei e falei assim, nossa mãe, já pensou? Embora muito feliz de onde eu estava, na época o coordenador era o Fabiano, ele me deu muito aporte, o Vinícius me deram um aporte muito grande. Nossa, era muito bom trabalhar na Univasso. Mas eu tinha aquela questão do Unileste ali perto e tal, uma história também. Aí eu falei assim, não mãe, já pensou um dia se eu seguir essa carreira mesmo e trabalhar no Unileste? Aí minha mãe virou, foi curta e grossa. Falei assim, você está indo para o lugar certo. Você vai ajoelhar daqui a pouco. Falou desse jeito, não falou mais nada. Rapaz, eu fui, participei da missa, como sempre faço. Realmente, teve um momento que eu só agradeço. Mas naquele momento eu fiz meio que uma conversa mais íntima. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que não tem jeito? Né? Eu falo que eu fui o meu melhor RH, é até hoje. Aí, quando foi isso foi num domingo. Quando foi na terça-feira, eu estava almoçando. Eu ainda estava com um prato de comida na mão, que eu estava indo para a mesa sentar para almoçar, um telefone toca. Eu atendo. Professora Vanessa Cardoso. Aí ela chega, Christian, é Vanessa, ela é minha irmã do Marta. Conheço demais, nossa, tal. Deixa eu te perguntar, como é que está a sua vida aí, na Univasso e tal? Porque a gente está vendo o seu trabalho e o nosso coordenador gostaria de bater um papo com você. Eu acho que eu nem consegui almoçar aquele dia. Eu falei assim, o quê? Você queria bater um papo com você e tal. Teria como? Eu falei assim, claro. Aí ela perguntou, qual dia? Eu falei assim, que dia que pode? Aí eu lembro que ela falou assim, não, então tá, vamos olhar um horário aqui e te falo. E daí, acho que na mesma semana, se não me engano, marcaram uma reunião, realmente, foi onde eu conheci o Tarcísio, era coordenador, Tarcísio Ubner, que era coordenador, e aí sentou ele, o Lácio César, que era o diretor da área de saúde, e o professor Zé Delcio, que na época era reitor. E foi uma conversa ali de uns 30, 40 minutos muito boa. Saí dali, me deram uma resposta logo depois, que gostariam que eu trabalhasse lá e tal. E desde 1º de agosto de 2003, eu falo que eu tento, até hoje, ser professor, porque não é fácil. Então começou muito assim, eu vim de um processo de muito acontecimento em 2 anos e meio, e praticamente 3 anos e meio, né? Até chegar no Unileste, onde eu estou até hoje num nível de satisfação e alegria gigantescos. É até difícil de falar. Eu falo que, às vezes, uma grande dificuldade
não falo dificuldade, mas algo que eu percebia que, assim, muita gente colocava o Unileste até como meu sobrenome. Christian do Unileste. Christian do Unileste. Né? Aí quando eu tive Adotou, pegou a identidade. Aí quando eu tive a oportunidade de abrir o consultório, meu grande desafio era não é fazer sair esse, entre aspas, pseudo-sobrenome, mas como que também existiria o Christian agora empreendedor. Agora um profissional que está ali, como os meus ex-alunos. Entre de Souza. O Christian de Souza. Foi uma época muito, muito intensa, mas muito satisfatória. Ô, Christian, olha só, meu amigo. Eu gostaria de fazer algumas colocações, porque claro. Quem conhece o Christian, não sei se todos, né? Os alunos. Não, se ele, sabem... se ele dá aula no Unileste já tem 20 anos. Vai fazer 21. Muita gente conhece ele. Todos os detalhes, para quem conhece o Christian, não sei se sabe de toda essa história. E dentro do que você falou, eu vou fazer algumas colocações por te conhecer muito de próximo e para os nossos ouvintes também. O primeiro ponto é que a gente precisa na vida de algumas mudanças de rota. Eu sou favorável à mudança de rota. Uhum. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito te aproxima de Deus. Você falou isso. O corpo, o Christian está até bem cuidado, né? Chegando ali, atleta. Vamos falar o que a gente conversou antes. Não, por favor. E a alma é a questão do sentimento. E em determinados momentos, você tem que parar e refletir. Eu defendo para o empreendedorismo, e o que o Christian falou até agora, ele empreendeu. Em empreender, a gente pensa que é ter um negócio próprio. Não, você está no empreendedorismo corporativo. O Christian do Unileste, assim como a Yasmin da Métodos, né, o Christian do Unileste traz essa identidade. E o primeiro ponto que eu defendo, o primeiro princípio é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. E o conhecimento, que é a área que você atua. Então, voltando, primeira decisão de você tomar, que você tomou e falou, vou mudar minha rota completamente. A sua origem já era saúde. Você voltou ali para a sua origem, para desempenhar, para fazer essa entrega, não só de conhecimento, mas essa entrega humana que você traz para quem te circunda, quem está ao seu redor ali. E o que eu recomendo dentro do empreendedorismo quando eu falo de fé? Gente, consulta quem conhece o seu futuro. Eu vivi as duas experiências que você viveu também. Primeiro ponto é que eu abandonei a CLT para tornar um empreendedor depois de uma construção universitária que nunca é perdida. Verdade. Eu sou fisioterapeuta, eu atuo na gestão com fisioterapia, no empreendedorismo da fisioterapia, construí também uma carreira no Unileste, onde que eu sou grato, amo a instituição. E certa vez também eu passei por isso, Christian. Né? Lá no Unileste tinha assim, uma fala dos alunos assim, você vai ser professor no Unileste. Foi a primeira vez que eu falei, gente, peraí, Germano, da anatomia, falou, Érico, você é professor? Eu falei, não, você é um professor nato. Eu falei, tá aí. A pessoa te dando o destino através das palavras e com fé, todo mundo falando vai ser o professor, e eu fui professor no Unileste. E no caso da Univasso, quando eu fui professor no curso de medicina, eu passei pela mesma experiência que você passou. Eu levei meu currículo e falei, olha, você não tem mestrado, não tem como. Eu orei e eles me ligaram 2 dias depois. Retorna aqui que nós precisamos de você como professor. Eu passei lá um período com eles. Então, para quem está empreendendo e para quem está escutando a história do Christian, traz aqui as decisões. Até mostra a canequinha para eles lá. Decisões decidem a sua vida. Tá a mudança de rota pautada também em algo, né? Não é inconstância. É diferente você ser inconstante, sem foco, da mudança de rota e a aplicação dos princípios. O que você trouxe aqui é que você estudou muito. Precisa de conhecimento, mas além do conhecimento, precisa-se de muita fé para trazer à existência aquilo que não existe. Com certeza.
o processo, ele acho que vem muito assim, a gente acredita numa sociedade que ela tem princípios, né? E esses princípios nascem de várias formas, né? Seja da família, seja por um relacionamento, mas manter esse princípio, essa característica sua de origem, eu acho que isso tem muito valor. Para mim, isso é um dos pilares, é um valor. Tanto que há um tempo eu tenho trabalhado com um psicólogo fazendo uma análise, ele falou de uma palavra que impera muito no meu dia a dia, que ele fala até um pouco da personalidade, chama fidelidade. E essa fidelidade eu vejo ela muito com essa característica desses princípios, igual você falou aí do acreditar naquilo que não se vê. E é muito isso. Você não vê sua vida um sucesso. Você faz, você tenta fazer dela. Você não vê sua vida perfeita, você tenta fazer dela. E nada mais é do que um acreditar. Por mais percalços, por mais dificultadores que naturalmente vão ter. Não existe nenhum crescimento sem luta, sem talvez dor, não no princípio da palavra, mas sem dedicação, sem tristeza, sem abdicação, não tem como. Não tem como. Essa semana, coincidentemente, eu vi um vídeo daquele jogador de futebol americano, Tom Brady, onde ele falou que nem todo mundo deveria tentar ser jogador de futebol americano. Mas a ideia dele foi muito interessante, porque enquanto ele acordava às 5 da manhã, treinava, fazia isso, tinha uns amigos dormindo e fazendo outra coisa. Enquanto ele fazia aquilo, se abdicava de férias. E eu acho que para cada um tem um exemplo. Não estou citando apenas ele como exemplo. Todo mundo teve a sua batalha diária. Eu tenho uma forma assim, minha. Acho que a gente vai chegando num ponto, a gente tenta ser um pouco mais tranquilo. Todo início de semestre, todo início de aula, eu tento fazer um bate-papo com os alunos. Eu pergunto, de onde você vem? Quando eu não sei. Quantas horas você chega aqui? O que você fez no dia? Que hora que você chega em casa? E amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Você está trabalhando? Tá? Cara, todos têm sua batalha. Né? E muito difícil, porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Você sabe que hoje você tem que lutar. E eu vejo que essa geração, né, não falo geração, esse grupo de alunos que a gente tem a cada dia mudando, eles têm cada dia mais uma valorização muito forte disso de acreditar e desacreditam. Sabe? Enquanto alguns falam que é uma geração cheia disso, daquilo, não. Eu acho que eu aprendo muito com eles. Eu falo que a cada turma, às vezes você tem aquela turma que eles, né, parece que eles não estão indo, mas eles estão indo no ritmo deles e vão chegar para fazer sucesso do ritmo deles. Então, esse acreditar também nesse indivíduo que você não o vê profissional, começa no dia a dia. E a gente tem que acreditar mesmo neles. Eles têm um perfil, eles têm uma vontade muito grande. Alguns ficam mais evidentes, mas todos têm. Isso me fortalece. Sério. O interessante é que, com a sua experiência, você consegue os direcionar. Por isso eu falei, o lado, além do conhecimento, o lado humano do Christian. Né? O Christian é um professor amigo, está sempre caminhando com os alunos. Uns detalhes que você citou, Christian, eu penso que vale para todos. O primeiro ponto, quando você traz, são valores. Os valores, por mais que você não professe, não escreva no papel, eles já estão implantados em você. Estão implantados em mim, estão implantados aqui na Yasmin. E olha como que é interessante nós pensarmos sobre isso. Na empresa, nós temos alguns valores e que nós professamos fielmente. Fé, como eu falei, conhecimento, verdade, família e relacionamento. Quando você tem isso muito bem definido, dentro da sua estrutura, você vai atrair pessoas, ainda que sejam diferentes em relação a crenças, em pensamentos, mas que corroboram com isso. Se você olhar o perfil de quem trabalha na Metros, tem até quando entra alguém mais festivo, a gente até agradece, né? Porque lá todo mundo sério,
Se tiver aniversário, né? Fala assim, parabéns, toda sorte de bênção, aí segue o fluxo. Aí segue o fluxo, aí tem alguém que cuida mais disso. Então, a implantação dos valores, para quem está nos escutando, talvez perceba na fala do Christian, isso é muito nítido a todo momento. O lado humano do Christian, a questão de acreditar no ser humano, independente da geração, a questão da fé, a questão de tomadas de decisão. Então, quando você estipula isso, fala assim, olha, faz uma pergunta para você, quais são os meus valores? O que eu acredito? Quem que eu quero atrair? Até mesmo nos negócios, Christian, porque as pessoas criam um negócio sem saber, primeiramente, quem que ela é importante, porque o negócio é a identidade do dono, é a transfiguração da ideia do dono, e a partir daquilo ele falou assim, olha, eu estou aqui para solucionar um problema, então eu sou competente para tal, eu vou mudar essa geração, vou deixar um legado no mundo e sem filosofar, porque quando você está na sua posição de fisioterapeuta, professor, quando você está à frente de um empreendimento, você está solucionando um problema de alguém. Agora, quem que são as pessoas que eu quero atrair? Isso tem tudo a ver com os valores. Se você fizer assim, quem que é o seu ciclo de amizade? São muito parecidos com você. Uhum. Mas você também tem isso muito bem definido. Isso que é interessante. Você tem um posicionamento já definido. Eu sei que a Yasmin está querendo perguntar, Christian. Mas eu gostaria de falar, já que está falando assim, tomada de decisões, em agir, em continuar. E você falou dessa geração, você está acompanhando em 20 anos a transformação das gerações. Rápida. Então, eu quero pegar esse tópico também, não necessariamente nessa colocação, que você falou que a mudança é rápida, mas também é uma geração que quer tudo para ontem. Trazendo a sua característica na época de estudante, para deixar um recado para a galera que está estudando. Me fala aí, quais são os principais obstáculos que você enfrentou nessa época? E o que você tem visto para deixar como um direcionamento para essa geração atual aí? Falou assim, olha, lá, então eu deixo essa palavra para a gente transitar esse tópico aí. Muito diferente, né? Períodos. O tempo era diferente, corria diferente para alguns quesitos na época que eu estudava na fisioterapia. Eric e Yasmin, nós tínhamos uma dificuldade, vamos dizer assim. Não vou falar dificuldade. A gente tinha alguns obstáculos. Eu lutei muito por questões até mesmo pessoais, sabe? E eu via que eu precisava mudar muita coisa a nível de comportamento. Porque quando eu cheguei, a gente tinha uma capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo, que é o jovem, né? Quer fazer tudo, quer vislumbrar, quer conhecer e tudo mais. Talvez um dificultador que eu pessoalmente tenha vivido foi essa percepção da maturidade, de saber que eu estava ali estudando, assistindo as aulas, estudando, levando coisas para casa, para a República e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia muito bem, eu tentava dividir algumas questões. Primeiro, momento. Eu lembro muito disso dentro da minha casa. Que meus pais falavam, vai ter momento para quê? Para estudar. Vai ter momento para quê? Para festejar. Vai ter momento para jogar seu futebol. Vai ter momento para divertir. Tem momento para tudo. Saiba entender qual é o momento. Tá? Acho que essa foi a minha dificuldade. Tentar viver esse período de juventude sabendo qual era o momento. Exemplo, um curso muito pesado. Era um curso muito puxado. Só que olha que interessante. O desafio maior era saber como que eu ia ser, como que ia acontecer esse depois do dia 21 de julho, que a gente brincava muito. Né? O que vai ser depois de 21 de julho de 2001? E no dia 6 de agosto de 2001 eu estava trabalhando. Então, acho que a imaturidade
no meu caso, foi muito... Né, a forma de administrar esse desejo de fazer tanta coisa foi muito difícil para mim. Okay? O desafio hoje é que eu falo, às vezes eu percebo que a turma tem muita informação, sabe? Mas até que ponto eles também estão tendo, ou eu estou exigindo deles, às vezes, uma maturidade que eu não tinha também lá atrás. Então, eu acho que a minha maior característica é refletir sobre isso. Às vezes eu saio de uma aula, praticamente todas, e eu faço meio que uma reflexão. Eu vou para casa refletindo. O que poderia ser diferente, o que não foi legal. A gente tem esse clima com a experiência. Né? E eu vejo isso. Às vezes você quer exigir uma maturidade que, para o momento, nem todos vão ter. E aí eu reflito o meu passado. Então eu nunca desvinculo, por mais que seja diferente do que é hoje, as características de acesso e tudo mais. Então, assim, essa imaturidade, lidar com a imaturidade, para mim foi difícil. Tá? Acho que é o primeiro ponto. O acesso à informação dava muito valor ao estudo lido. Igual eu falo, eu não sei, não é que eu não sei, eu não gosto de ler nada em PDF. Sabe? A gente Acho que a nossa geração não. Então, em inúmeras coisas, eu não consigo. Eu chego em casa, não, é livro, deixa eu sentir o cheiro, deixa eu passar a página, deixa eu tocar. E a gente fala que a gente tem que se adaptar, né? Todo mundo usa essa frase de Darwin, é o melhor se adapta. Mas tem coisa que eu não adaptei, não. Tá? Vem lá o valor do Kindle e o valor do físico. Nem olho. Se um dia eu tiver uma necessidade muito grande, eu vou. Mas a imaturidade para mim foi conviver com todas essas informações, com tudo, e trazer o antes para hoje, tem que ter muito cuidado. Sabe? Aquela frase eu não gosto dela. Porque na minha época, cara, você viveu a sua época? Já era, filho. Então tá. Esqueceram das coisas que para trás ficaram. Acabou. E aí, você aprendeu o que com aquilo lá? Né? O que te serviu para hoje? Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Juntar aquele daquela época, transitar ele, e o pessoal passar de uma forma atual. Sem falar que parece que é uma coisa antiga, né? Porque não, cara, a época lia, mas o que você viveu. Tá? O que aconteceu. Não tinha... o que tinha de acesso era outro. Não tem como quando eu fui fazer meu mestrado, foi uma dificuldade para colocar a internet de escada lá em casa. Né? E às vezes eu estava lá lendo material. Semana, né? Eu estava lendo material, alguma coisa assim, alguém tocava, pegava o telefone, fazia todo da aula, aquele barulhinho. Caía a internet. É incrível. E assim, e aí? Mas foi. Artigo, você ia lá, escolhia, mandava para a biblioteca virtual, pagava, chegava pelo correio. Então, assim, imagina, 15 dias para você ler um artigo. E hoje você quer um artigo, você vem aqui... Tá então... mão. Acho que a velocidade, essa condição, né? Mas a gente não é comparando. Era o meu desafio na época. Sim. Hoje o desafio deles é outro. Mas é sempre um desafio. E eu falo que conciliar essa... Quando eu falo imaturidade, não no sentido de denegrir, mas porque a gente, às vezes, não está preparado para absorver tudo que o momento que você está, ele te oferece. E aí você começa a querer... Você tem que focar, você tem que construir um raciocínio baseado naquilo que está no momento melhor para você. Eu passei por isso como docente, Cristiano. Eu fui nos primeiros períodos da estatística. Eu gostaria que todos soubessem estatística de tal maneira como eu estudei a estatística. Então, eu confesso que tinha muitas finais, né? E com o tempo, com a minha maturidade, eu observei como que era o meu desafio deles entenderem a essência de tal maneira que eu os despertaria a aprofundar no assunto, sem força, sem poder, mas também apresentando para ele a principal essência dentro do campo acadêmico. Então, mudei todo o estilo de aula. Então, realmente... há um gap aí, um espaço que a gente quer que eles replicam igual nós, que já vivemos o processo, né? E penso que a única coisa que eles não devem perder, como nós dissemos anteriormente, é a questão dos valores. E o tempo de maturidade é diferente de um para o outro. Com certeza. Maturidade não tem uma ligação direto com a idade. Tem pessoas de 40 anos que não são maduras,
o suficiente, se comportam como crianças, e já também tem jovens, já têm responsabilidades, vamos colocar na linguagem, se comportam como adultos aí. Então, esse realmente é diferente, e eu vejo pelos meus filhos também. A minha ideia é desenvolvê-los dentro do empreendedorismo, com habilidades, e nunca abandonando a escola, o conceito acadêmico ou universitário. Mas eu já sei que eles têm habilidades diferentes da geração. Como que eles fazem, eu procuro aplicar. Para você ver, os meus 2 filhos, a minha filha, a Vitória, e o meu filho Isaac, eles já simulam vendas. Eles pedem, pai, deixa eu ligar para vender. Repare que eu fui aprender a falar em público depois, eu acho que dos 20 anos. Então, eles já estão na faixa de 10, 14, isso já tem algum tempo, ou seja, na faixa de 10 anos já falando. Tem coisas que eu desenvolvi melhor pela geração que eu vivi do que eles, mas tem coisas que eu vejo, eles já estão anos à minha frente. Então, como aproveitar, né, as habilidades dessa geração, os direcionando. Sempre acreditar no potencial delas, que eles têm que acreditar e continuar vencendo os desafios aí. Porque são muitos. Isso aí tem que ficar muito claro. Nem tudo que a gente programa vai sair do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que continuar planejando. A gente tem que consolidar uma ideia e criar todo o caminho para que essa ideia dê certo. Seja na universidade, seja no seu negócio, seja na sua família, seja na sua relação pessoal. Você planejar é importante. Não quer dizer que tudo vai sair perfeitamente. Isso, mas tem que colocar em prática. Tem que uma hora sair daquele comodismo. E eu tenho trabalhado muito isso, sabe? Os 4 anos de consultório, tenho aprendido muito de várias questões. Não só as questões clínicas, não só as questões de raciocínio clínico, não. Isso aí eu acho que é o básico, porque é o que a gente trabalha para isso. Mas outras questões. Relacionar, por mais que pareça fácil, né? A experiência dentro de uma sala de aula é diferente quando você muda o público, você se adapta, você está conversando ali com o paciente, a sua orientação é específica para uma pessoa. Então, é um desafio. É uma transformação. Às vezes, personalidades ajudam, mas não quer dizer que isso é o fator. Né? É multifatorial. Mas a capacidade que a gente tem hoje de mudar, de virar essa chave, ela tem uma resposta, ela tem um tempo diferente de das pessoas. Então a gente tem que respeitar essas diferenças. Eu falo que nunca se viveu no momento um país para respeitar tanto diferenças de várias maneiras, né? Então a gente precisa realmente, essa palavra ela é muito forte, respeito. Calma, vamos lá, cada um, você tem seus princípios e tudo, mas você precisa realmente entender a hora que você tem que parar, escutar, depois você agir. E aí, isso é de cada um, mas eu relaciono muito isso. Né? Mesmo eu me considero um intraempreendedor quando eu estou no Unileste, porque eu faço tudo para que ela, né, se sobressaia como uma instituição de qualidade, mas agora eu sou o empreendedor também de um outro negócio, de um outro ramo, né, que é meu. E aí muitas vezes vai ficando a nossa cara, mas a gente observa que a nossa cara muitas vezes não serve para empreender, a gente precisa mudar, a gente precisa criar outros recursos. E a gente eu não formei para isso. E a gente tem que transformar. Eu quero pegar rapidão. Só esse gancho aqui para falar o seguinte. Ô Christian, rapidinho, só para falar, que eu sei que você quer falar, senão eu quero contar essa parte do empreendedorismo. Você tá sabendo, eu quero falar um pouquinho à frente, porque tem uma história muito legal sua sobre isso aí. Nós trouxemos até agora, mas deixa eu passar a palavra para Yasmin. Vai lá, Yasmin. Antes de entrar nessa parte de empreendedor, porque quando você fala, né, da questão de ser professor, parece que você gosta muito dessa área. É uma coisa que você gosta você gosta, né, de ser professor. Mas aí tem os desafios, as dificuldades. Mas assim, mesmo com todos esses dificuldades, desafios, o que te motiva a fazer isso todos os dias há 20 anos? Olha, essa pergunta é engraçada, né? Eu falei assim, eles vão perguntar alguma coisa sobre isso, porque não é fácil.
Se alguém virar e falar assim, pelo salário. Cara, hoje você tem várias opções, mas por mais que o monetário é importante, a gente tem realmente outras questões. Eu te falo. Tem dia que, há um tempo, né, atrás, eu também tive um outro evento. O Christian, todo feliz, ele já teve 2 eventos depressivos. Tive depressão de novo. A hora que eu melhor me encontrava era dentro da sala de aula. Se você me perguntar por quê? Cara, não sei. Eu gosto. Não no sentido só de gostar. Parece que não. Às vezes uma aula pode parecer chata, mas você tem que ver o tanto que eu levo... Assim, a gente está sempre reciclando. Eu falo muito isso, abre aspas. Qual curso que eu não fiz na Métodos, Eric? Não sei. Não sei também. A gente não tem ele ainda. Eu não sei. Acho que vai se Sabe, chegar desde quando o Eric começou... A gente vai ter que divulgar ele. Eu falo assim, e por que fazia? Por amizade? Para torcer pro negócio do empreendedorismo do amigo dê certo? Não. Porque a gente precisa buscar sempre algo diferente. A gente tem que estar preparado para alguma questão. E essa busca, Yasmin, eu sempre fiz, porque na época eu não tinha consultório. Eu não tinha meu negócio. Mas eu buscava me aprimorar. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma obrigação ética, pessoal, moral de levar algo diferente para o meu aluno. Atualizar sempre. Atualização. Né? E eu vou outra aspas dentro da aspas. Estávamos orientando estágio de ortopedia. Roberto Andrade, teve aqui, meu amigo. Ele ficava com uma turma, eu ficava com outra. Então ele ficava num ambulatório, eu ficava em outro, e a coisa acontecendo. De uma hora para outra ele chega para mim e fala assim, Cris, você o quê? Você conhece um tratamento aí, negócio de agulha, de acupuntura? O dry needling, o agulhamento a seco? Cara, eu fiz um curso na Métodos sobre isso. E bacana pra caramba. Porque tem um aluno nosso que fez esse curso e chegou para mim e perguntou, Roberto, professor, posso usar uma técnica tal para tentar corrigir uma cinesia escapular que eu estou percebendo que o músculo, não sei qual, aí não me recordo, tal, parece que está mais tenso, eu queria desfazer esse ponto gatilho. Ô, Cristian, na época o Roberto falou assim, eu não conheço. Você conhece? Você conhece. Então, vamos autorizar ele a usar? Eu falei, vamos. Então, você me acompanha? Cara, achei aquilo de uma capacidade de crescimento do aluno gigante. A gente chegou lá e tal. Olha, e ele explicou. No estágio, ele explicou, olha, estou percebendo que a discinesia está acontecendo por causa da ação desse músculo. E toda vez que eu palpo o músculo, ele tem uma dor e tal, tem um ponto gatilho aqui, parece estar latente. E eu queria usar a técnica e ver depois como é que vai ser a correção do movimento. Como é que vai ser o movimento através da correção. Manda ver. Pode ir. Ele foi lá, usou a técnica certinha, foi, voltou, tá? Fez, ficamos olhando, função nossa de professor, ok. O paciente foi lá e fez o movimento, completou a amplitude de movimento toda de abdução do ombro. Olhamos um para o outro e falamos assim, aí é onde a gente percebe o quanto que, se a gente não está preparado, nosso aluno vai lá tem buscado conhecimento com vocês. Então, assim, acho que é daí que começa o respeito por tudo isso que vocês estão trazendo, vamos dizer assim. Porque eles estão utilizando. Eu lembro das aulas de terapia manual, os alunos com a dificuldade de fazer uma técnica. Óbvio, todo mundo tem. A manualidade ela é adquirida. Aí hoje eu vejo lá o aluno, até vi postagem agora fazendo o curso e fazendo a técnica. Eu falo assim, caraca. E essa é a ideia. De entender que eu precisava buscar ser um intraempreendedor, buscar o conhecimento, porque eu tinha que estar melhor preparado para que ele fosse perguntar. E se você parar a pensar, como é que você se prepara com esse tanto de volume de informação? Eu também tenho uma vida pessoal, eu também gosto de jogar meu futebol, eu tenho minha namorada, eu tenho minha vida com ela, eu tenho minha família, eu tenho minhas questões, a gente também tem que viver, porque o volume de informação é gigante. E aí quando eles chegam e a gente observa, poxa, Christian, fiz um curso de Pilates, fiz um curso de Quiro, tal. Eu, na hora, já falo, mostra aí o que você aprendeu. Bora lá. Porque se eu não tivesse
essa busca lá atrás, né? Como é que eu iria... Talvez o que eu iria entregar para eles não seria o suficiente, né? Então, assim, eu tenho uma parte do meu rendimento toda para investir em conhecimento. É assinar uma plataforma do SECAD, de fisioterapia esportiva, de fisioterapia traumato-ortopédica, de fisioterapia cardiorrespiratória, porque tem pacientes que aparecem no consultório com esse tipo de demanda, até de neurofuncional, que não é a minha área. Eu estou estudado por causa da neurociência, que eu tenho usado muito nessa parte de neuromodulação. Cara, não para. Só que chega uma hora que você fala assim, peraí, meu dia acabou. E aí eu respeito. Chega uma hora que a gente tem que ter esse limite. Mas a busca, antes, né, era para quê? Para fazer melhor para o aluno. Então você me pergunta, Christian, o que te motiva? Sério mesmo? Me motiva vê-los onde eles estão indo. Ver o crescimento deles. Parece até um discursozinho assim, meio puxa-saco, mas não. Eu tenho orgulho de falar que eu fico muito feliz de vê-los crescer. Sabe? Uma vez, uma dinâmica que eu fiz numa aula, num estágio, no final de curso, ficou evidente, os alunos falaram isso, que sentiam essa vontade, sabe? Cara, eu fico feliz quando eu estou lá dentro, Yasmin. Eu gosto. Problemas, 200 milhões de problemas terríveis, lá, pessoal, qualquer coisa e tal. Entrei na sala de aula, eu converso com todos, eu me sinto bem. Eu falo isso, eu me sinto bem. Eu penso de uma maneira que acho que eu estou preparado. Não 100%, mas acho que eu estou me preparando para cada dia. Umas questões, às vezes, que a gente nunca é perfeito, nem estou buscando a perfeição, mas eu tenho um olhar diferente, sabe? Igual, às vezes, você percebe aquele grupo que tem uma dificuldade, não acadêmica, mas trabalho, tal, chega cansado e tal. Eu deixo eles no ritmo deles. Entendeu? E não quer dizer que não vai ser o melhor ritmo. Não quer dizer que vai ser o ritmo lento. É o ritmo dele. E quando você assusta, está formando. E quando forma, quando você assusta, você segue na rede social, está fazendo um belo de um trabalho. Então, acho que isso é que me motiva. Eu falo até que a Francisca, minha namorada, todo dia que eu chego, a primeira pergunta nem se eu estou bem, como é que foi a aula? E aí eu conto um retrato de como foi. Essa é a minha importância. Assim, isso é o que eu acho importante no que eu faço. Eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto de conviver com eles, adoro. Tem time de futebol, eu vou, já ajudo na patrocínio de camisa, faço de tudo, porque é um período que eu vivi muito bem. Sabe? Eu queria que eles também vivessem. Às vezes eu fico até questionando. Cara, vocês não reúnem, não saem, não bebem, não tomam porre, não vai pro culto do outro. Vocês não juntam fora. Né? Vocês fazem uma amizade tão legal aqui, mas e aí a vida lá fora? Esses são os momentos diferentes de cada um, né? Mas a alegria é muito grande. Eu gosto no sentido assim, de vê-los, de acompanhar, mesmo que às vezes a distância, sabe? Mas a gente mesmo à distância a gente tem aquele, tá? A gente sabe aqueles que muitas vezes têm um tempo mais rápido, têm uma velocidade diferente, outros não. Você vê aqueles que andam em grupo e chega o grupo no mesmo nível, acho isso super bacana. Todo dia eu tô ali porque eu gosto de estar ali, Yasmin. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter o contato com eles. Sem falar, é uma questão muito antropológica. Você se torna ainda, você vai permanecendo um pouco mais jovem, né? Você conversa com a galera, você bate um papo, tá explicando, né? O segredo dele, tá vendo? Chegou, ficar com jovens. Você tá ali, você entra numa conversa, você bate um papo, você aprende sempre jovial. Você aprende uma gíria diferente, um negócio diferente, você fica sabendo de uma fofoca legal, você dá uma risada. Acho que tudo isso compromete. É um clima muito sadio. Falo que sala de aula, por mais a seriedade que seja, mas é um clima muito sadio. Uma sala de aula participativa não tem nada mais gratificante. Não tem. É muito acho bom que o Ellen mesmo. vai até concordar comigo que a gente também tem isso, né? De acompanhar os nossos alunos também, né? Que no caso, alguns são seus. Sei disso. De ver ali no primeiro curso que eles fizeram, aí daqui a 2 anos mais um, formou,
que eles estão fazendo agora. Eu acho que... E é legal isso também, é gratificante. Cara, qual o fundamento? É, exato. Aí eu fico pensando assim, só dinheiro? Se essa for a sua resposta, cara, tu é muito infeliz, velho. Tá faltando muita coisa na sua vida. Você é muito pobre, né, se for essa resposta. O interessante, Cristian, eu tô deixando, cada vez estou me segurando aqui. Eu gosto de falar muito também, mas você quando cita, por eu realmente conviver contigo por muitos anos, eu sei que é verdade. Então, assim, eu falei, eu me seguro para não fazer nenhuma colocação, já de que seria mais minha mesmo, né, sobre o assunto, para você deixar emanar toda essa verdade mesmo que tem ali. Eu penso que você tem um foco em pessoas, você ama pessoas. Então, isso promove quem que é o Christian, né? O Christian, já estou deixando a minha opinião, Yasmin, que deu a resposta dele, acho que o Christian professor é o Christian que ama pessoas, isso que motiva. Para mim é muito claro quando você fala assim, eu tive um outro episódio, mas lá dentro, um outro episódio de depressão, mas lá dentro eu me transformo. É por quê? Você ama pessoas. Você se entrega ali totalmente. Eu consigo afirmar, tão íntimo, que você realmente não está por dinheiro. E você entra em outra fase de querer continuar. É o tema todo, porque se tem obstáculo. Peraí, eu tenho um episódio de uma aflição, mas eu decido a vencer, eu decido a mudar de rota, eu decido agora lá na frente a continuar não por mim. Está intrínseco na sua fala. Então eu já deixo. Você falando, olha, vou chegar até ali. Eu decido a continuar pelas pessoas. Porque a bagagem que você trazia até um período atrás, porque eu coloquei no tempo passado, foi o período que você começou as capacitações conosco. Sim. Que você transitou, ela inicialmente já era suficiente para você manter já o que era, para fazer uma entrega qualificada. Mas ainda falou, não, eu quero mais. Esse primeiro ponto que eu queria trazer da continuidade, vencer obstáculos. Que você passa pelo processo, você vira aluno novamente para fazer uma nova entrega. A Yasmin trouxe essa condição que, da mesma maneira, a gente nasce com um propósito a métodos. Promover pessoas, está lá. Métodos promovendo você. E uma coisa é você falar, outra coisa é ter ações. Uma coisa, Cristian, é você falar. Outra coisa é você ter ações. Você tem e teve. Então esse propósito ele nasce com a insatisfação também para o aluno. E muitos, não são poucos não, se pegar meu celular aqui agora, mostrar que ao vivo tem várias mensagens que corroboram com o nosso propósito. A primeiro ponto da formação foi uma insatisfação também. Falei, o que eu posso entregar para o fisioterapeuta que tem uma dor? Olha, eu trabalho muito, eu ganho pouco, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para lazer. E como a gente veio de uma formação técnica, a primeira coisa que eu falei, olha, o fisioterapeuta ele tem que transformar a condição clínica dele, aprendendo sobre avaliação, raciocínio clínico, sobre a evidência científica, sobre temáticas atualizadas, como dor, para fazer entrega do tratamento, fazer entrega clínica. E aí trouxemos profissionais de fora, tanto da cultura, quanto ser novidade, algumas referências aí do país estão conosco. Mas, por outro lado, pensando, eu falei, não é suficiente, porque vai bem além. Aí gera o planejamento de carreira, com as bases do empreendedorismo, e que lá atrás você também iniciou conosco, né? Com essa ideia, envolvendo pessoas. Esse talvez chegue uma pergunta, vamos fugir da repetição, mas esse motivo, esse primeiro contato a novas informações, o que te motivou essa continuidade também ali, já na parte técnica de carreira, o que ela te trouxe nesse primeiro impacto da sua transição de vida? Falei, olha, eu já vim estudando ergonomia, já atuava, não, agora eu tenho foco na músculo-esquelética, né? Isso. O que te atraiu também, Christian, essa mudança aí? Acredito que foram até mesmo as oportunidades, igual eu te falei, dentro da escola, dentro do Unileste. Por quê? Eu dividia, como eu tinha habilitação dentro da área de engenharia de segurança, de ergonomia, de gestão de projetos, eu tive um período da minha carreira dentro do Unileste na área de exatas, sabe? E foi uma experiência sensacional. Minha primeira aula na engenharia foi muito engraçado.
Eu cheguei de branco, todo de branco, para dar uma aula para engenheiros. E ficou aquela sensação, esse cara vai dar aula para mim, né? Por que não veio com o uniforme de uma empresa, que alguns professores também são exímios profissionais nas suas respectivas áreas? E aí eu falei assim, opa, mas eu estava preparado, acreditava, sempre buscando atualização para estar ali, para cumprir o meu papel ali. Aí algumas mudanças que ocorrem, volta o Christian full time para a área da saúde por remanejamento de organização da própria instituição. Aí eu voltei para, isso talvez 2010, 2011, que seja, para a área de ortopedia, fiquei mais próximo da área. O que eu precisava? O que eu sabia talvez não era suficiente. Eu vou buscar. Aí você fala, quando que para? Não para. Não para. Igual eu falei, eu fiz todos os cursos com maior alegria e falo assim, igual o Eric, vamos falar isso aqui, não tem problema. O Eric manda a mensagem na Christian, vai ter o curso tal. Assim, relaxa, fica tranquilo. E eu disparo para Deus e o povo. Tá? E aí, com essa oportunidade, eu falo, né, que nas dificuldades vêm as oportunidades. Por me chamarem para ficar mais tempo focado dentro da área né, do curso, eu tive que buscar. Fui fazendo os cursos, fui estudando, fui buscando cada vez mais esse aprimoramento. Aí veio pandemia, veio mudanças também organizacionais e tudo. O que acontece? Vou ter a ideia. Eu falo que eu conversei isso muito com a Francisca, minha namorada. Falei assim, olha, quero trabalhar também por minha conta. Ela me deu o maior apoio, bora, vamos junto nessa e tudo, e veio o consultório. Aí você fala, e aí? Se eu não tivesse me preparado lá atrás para tentar ser um professor que sanasse todas as dúvidas, ou a maioria das dúvidas dos alunos e dos modelos de raciocínio que eles tinham, eu acho que eu não teria coragem, não. Eu acho que eu estaria muito pouco. Ainda acho. Aí há 4 anos e meio atrás, quase 5 anos, estou terminando esse ano, vai o Christian conhecer a osteopatia. E aí foi outro casamento assim. Foi mais uma decisão. Uma decisão. Foi uma aproximação que me mudou também muito. Me mudou de uma forma muito intensa. Eu falo que eu mudei até comportamento de vida. De tanto acreditar no conceito que eu estava estudando. Né? Fui fazer uma formação em sistema nervoso autonômico, uma formação pesada, forte, importante. Comecei a acordar às 5 da manhã para ir para a academia às 5h30. Comecei a mudar tomar banho de água fria. De água fria. Aí você fala, mas para que isso? Cara, se eu acredito nisso, se eu estudei a fisiologia a fundo, a anatomia e vejo a mudança, como é que eu vou tentar falar para um paciente meu, de repente, de enxaqueca ou de zumbido, ou que seja qualquer disfunção musculoesquelética, eu chego para ele e tento explicar para ele, olha, alguns dos seus comportamentos precisam mudar. Se eu não faço, eu não me sinto na capacidade de falar com ele. Assim, o exemplo arrasta, né? Não dá, cara, eu não consigo. Aí você fala, de tudo então, né, do que você perguntou, ele, eu acho que eu, sem saber, e eu não sabia, mas lá em cima sabia, sem saber eu estava me preparando. E me preparo até hoje. Porque e aí, eu não sei. Então deixa eu citar um versículo aqui para você, o Christian, quando eu falei sem saber, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isso mesmo. Então, exatamente todas as coisas, você estava se projetando para o futuro. Sem Lá saber. atrás você não estava orando? Deus não conhece o futuro? Claro. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isso é muito forte, sabe? Assim, é como se eu não me preocupasse. Não, eu vou. Eu lembro que chegava final de semana e tal, meu filho, vai almoçar aqui? Meu pai, minha mãe, né? Eu falei assim, não, pai, vou fazer curso. Não, mentira. De novo. De novo? E nessa época você tinha, se puder revelar, o Christian, quantos anos, em média, ali que você tinha aproximadamente? Ai. Pode revelar? Pode. Deixa eu ver aqui uma tensão. Eu devia ter o quê? Uns 30 e
A Meta estava com quantos anos? 30 e poucos é jovem. A Meta Você está com quantos quantos? anos? Eu Eu tô com 49, muito bem vivido, graças a Deus. Ô, Christian, então... Ano que vem é meu jubileu. Então, eu vou te falar a idade que você tinha aproximadamente nessa época, hein? Você tinha 40. Você está com 49... Já são 9, foi em 2000 e... Não, mas foi em 39... Por aí, 38, 39. Você fala, Vou você fala de colaborar, quando ele começou a fazer curso, curso tá? porque coincidiu... Foi 9 anos? Eu tenho 9 anos? Eu e lembro 9 de anos. você. Então, Exato. eu fiz essa coincidência. Eu quero fazer um comentário em relação a isso, Yasmin. Você tem uma pergunta para o Christian? Não, pode falar. Posso fazer um comentário? Olha só. Que depois eu levo puxando de orelha dela aqui, hein? Quando você fala com exemplo arrasta, eu penso assim, ser interessantíssimo. Você cita duas coisas. E olha, eu fiz porque estava contribuindo para o meu futuro, né? Que novamente é a questão do princípio. Os cursos que eu fiz lá atrás de formação, segurança do trabalho, metalurgia, tudo contribuiu para o meu futuro. Com certeza. Todas as coisas contribuem. E eu falo com o nosso aluno nas tomadas de decisões, nos desafios. Eu estou chegando no dia de hoje de São Paulo. E eu falo de planejamento de carreira. Nós temos o método Mente Sábia. Nós ensinamos sobre empreendedorismo com princípios. Isso não saiu do nada. São anos de trabalho, anos de oração, anos de estudo, de livros, de prática. E, novamente, a gente continua estudando. Os meus meninos perguntam, pai, eu vou ter que estudar para sempre, igual você. Eu falei, para sempre, meu filho. Talvez não tenha a questão da escola, da parte acadêmica formal de se matricular e ficar 5 anos lá, mas para sempre, se você quiser ser bem-sucedido, os livros vão te acompanhar, as aulas vão te acompanhar. E nessa questão do exemplo, você se preparando para o empreendedorismo, eu falo com ele, olha, eu negocio cursos, eu parcelo cursos, eu passo 3 dias, eu vou para o hotel também, porque aquilo que eu estou manifestando na vida dele, olha, você vai ter a vida transformada com planejamento de carreira. Uhum. O nosso objetivo é promover o profissional e a profissão. A nossa visão é promover o profissional e a profissão. A Métodos carrega promovendo você. A Métodos carrega para ser o número 1. Então é necessário Métodos, ela tem que condizer com estudos. Tudo isso que nós fazemos, eu penso que também que atrai, fala, olha, está fazendo. Eu não só aponto o caminho, né? Nós estamos falando que nós vamos no caminho com o aluno. Você vai no caminho com o aluno. Eu estou fazendo para ir no caminho com o aluno. Yasmin? Não, acho que agora a gente pode entrar na sua parte empreendedor. É isso, parabéns. 20 anos, professor. Sim. Há 4 anos, você decidiu abrir o seu próprio negócio. Como que foi essa transição? Como que foi essa decisão? Tipo assim, agora é a hora. Você já pensava nisso antes ou surgiu naquele momento e foi? Não pensava. Eu, como se diz, não deixo de ser satisfeito, realizado na minha carreira de docência. Mas eu falei assim, opa, peraí, acho que eu posso. Tá sendo difícil, Yasmin. Não é fácil. Mas é possível. É possível. Porque chega uma hora que você fala assim, como vai ser o primeiro paciente? Como vai ser o primeiro atendimento? Uma coisa é você num ambulatório, né? Como se diz, não vou falar servindo, mas se apresentando como um tutor, um orientador. Né? Nem sempre a sua decisão ela é 100%, porque o aluno tem que ter a sua individualidade. E de uma hora para outra, aquele paciente, ele vem a mim com um desejo de sanar o seu problema. Foi desafiador, mas foi muito interessante. Uma das coisas também, não é que eu não me sentia preparado, mas, igual eu falei, né, de conhecer a ciência, vamos dizer assim, a técnica da osteopatia, o curso, pela Escola de Madrid, eu vi muita diferença numa forma de ver. A gente nunca esquece o que se aprendeu. E aí, eu via uma oportunidade de crescimento muito grande. Opa, esse curso também é bom. E comecei. Aí uma vez, passada a pandemia, né, e tudo, eu fui visitar um amigo, do nada. Assim, sabe aquelas visitas? O que você está arrumando? Estou aqui no meu escritório.
Ele é um advogado, o doutor Antonino Sabione. Falei assim, vou passar aí pra gente bater um papo. Porque com o negócio da pandemia, a gente não vai mais pro barzinho bater um papo e tal, aquela coisa. Fui lá. Cheguei lá, ele trabalha num condomínio de 4 salas. Aí, conversa vai, conversa vem, tudo bem e tal. Eu saindo, vim embora, ele me acompanhou até a porta. Tinha uma sala, a porta meio aberta. Acreditem, se quiser, tinha um programa desse, né? Há uns anos atrás. Eu abri a porta, olhei. Cara, eu senti alguma coisa. Se você me perguntar o que, eu não sei. Eu falei assim, Toninho, essa sala aqui tá para alugar? Tem um arquiteto que tá olhando aí. Cara, eu não pensei, eu falei com ele, se ele não quiser, eu vou alugar. Ele achou que era brincadeira. Alugar para quê? Não sei, eu vou alugar. Eu vou montar um consultório. Saiu essa frase, vou montar um consultório aqui. Aí ele falou assim, Cristian, não cabe uma clínica aqui. Não, é um consultório. Só eu e meu paciente. Você tá falando sério? Tô. Ele não deu muita credibilidade. E eu fiquei assim, cara, esse lugar é muito legal. Eu senti alguma coisa ali. Aí tá. Mas eu não sei se era só o lugar. Era materializar o que eu queria. O que estava dentro de mim, mas estava guardado. Aí beleza, fui para casa, daqui a pouco ele manda mensagem. Tá falando a verdade? Aí eu xinguei ele. Tô. Claro que eu tô. Se ele não quiser, então eu vou dar uma prensada nele. Disse, não, beleza, se ele não quiser, eu vou ficar. Eu nem tinha falado valor. O que era o lugar? Não tinha falado. Simplesmente eu tomei a decisão. Aí, beleza. Fui lá. Comentei que ia fazer isso e tal. Ele me mandou uma mensagem. No outro dia, na hora do almoço. Aqui, ó. Pressionei o cara. Ele tem hoje até a tarde para ele falar se vai ficar ou não, que ele já tá me enrolando. Ok. Quando foi meio-dia e pouco, ele mandou uma mensagem. Ele não vai ficar. Eu falei assim, tô indo aí pegar a chave. E eu fui lá, peguei a chave, olhei, medi, vi o que tinha que fazer. A Francisca me ajudou praticamente quase tudo no layout, de montar a imagem, a marca e tudo e tal. Quando foi oficialmente em fevereiro de 2001, começa o consultório de fisioterapia e osteopatia. E de lá para cá vem com acertos, com erros, que eu acho que todo mundo tem. A gente precisa evoluir muita coisa. Eu falo que uma coisa que o Eric fala muito nas palestras dele, e até aquela vez que ele esteve lá no consultório conversando com a gente, eu acho que eu estou buscando estar preparado para atender, para sanar um problema ali de saúde. Mas gerenciar não estava muito bem, não. Sabe? Eu precisava evoluir em outras questões. Né? Precisava evoluir minha parte de relacionamento com o cliente, minha parte de organização contábil e tudo. Simplesmente começou e foi começando. E graças a Deus, né, tudo foi acontecendo de uma maneira muito, muito, muito abençoada. Eu falo muito esse trabalho, essa fala com o trabalho. Eu fico, às vezes, brincando, que eu tenho muito orgulho de falar assim, caraca, se um dia meu pai e minha mãe resolver não celebrar o Natal, eu acho que eu tenho umas 20 famílias que eu tenho certeza que eu vou ser bem recebido. Você começa atendendo a filha, vem o pai, vem a mãe, vem o irmão. Cliente de relacionamento. Cara, e eu falo hoje, com muito orgulho, felicidade, acho que essa é a palavra, eu tenho muita felicidade de ter isso. Obviamente, a gente não consegue ter isso 100%, mas e começou assim. Eu vi uma sala, senti alguma coisa, vou fazer, conversei, falei assim, quer saber? Eu vou. E foi, e vamos fazer aí, fevereiro do ano que vem, 4 anos, praticamente. Tem história dessa também, Yasmin. Eu fui lá uma vez quando tinha... Foi na época da gravação, Exato, é mesmo. que abriu. É mesmo. Seguinte, eu buscava uma sala há 2 anos. Eu estava saindo do Hotel Panorama, uma sala no centro de Coronel Fabriciano. E tinha uma obra no centro. Encontrei um rapaz que eu conheci e falei, e aí, quando que fica pronta essa obra? Ele falou, essa vai demorar, mas eu tenho uma sala pronta. Eu falei, poxa, eu conheço todas as salas. Ele falou, deixa eu te levar. Ele levou na sala 100 metros, nós buscávamos essa sala, e o Espírito Santo de Deus testificou, essa, estou te entregando. Precisava de um detalhe, investimento. Isso foi em 2018, nós estávamos firmando a Métodos, acabando de firmar a Métodos, liguei para os meninos, achei a nossa sala. Passei no Santander,
e estava liberado o empréstimo, por incrível que pareça, com juros pequenos, cálculo muito rápido, próximo de 40 mil, peguei e reestruturei. E hoje já nós temos outra sala já também. Então, as coisas acontecem no tempo correto. Isso. Não é por acaso, é por uma causa. E eu queria que você trouxesse, o Christian, para os alunos, já que você citou novamente, você não percebe, Christian, tecnicamente o que você está falando. Lá atrás, na nossa conversa, eu falei, Christian, valores. Atrai os meus valores. Você expressa assim naturalmente do Christian, e isso tem palavras técnicas para definir, fé e conhecimento, que quando você expressa que tem famílias que você pode ir, é porque você tem esses valores. Ser apaixonado pelos seus pais. Talvez a palavra paixão usei fique até fraca pelo que você expressa por eles. Eu vejo você ali, família. Então, se você tem 20 famílias para ir, é porque esse é um valor para você. Olha como que a pessoa ela não atenta no negócio dela, o que ela está traindo. Da mesma maneira que está dando certo para você, muitos estão perguntando por que não está dando certo, porque não tem valores alinhados. E você atrai um cliente, então, que chama cliente de relacionamento, que é para o seu consultório, que é o nome lá do empreendedorismo. Porque o cliente de transação é volume. Muitas pessoas elas começam dessa maneira, eu estou começando. Elas vão ali na fé. E aí eu te pergunto, não sei se a Yasmin tem algo para fazer colocação, até para a gente direcionar para o final, Yasmin, eu vou ir para o ponto, porque nós falamos do Christian, estudante, que venceu os desafios, mudou de rota, do Christian, professor, que abraça os alunos e continua por eles, e do Christian, que muitos não conhecem, empreendedor. E, por sinal, estou dando algumas voltas, seu consultório é de excelência. Arquitetura da felicidade, efeitual, você chega lá tudo muito bem organizado. Mas, assim, o que você teve mais medo? O que te paralisava até então? Pergunta 1. O que te paralisava? Até você tomar essa decisão. O que você venceu? E qual área ainda você continua buscando para evoluir? Porque você chegou ali, né? Foram quase quantos anos de formado para o consultório? Você formou Vou fazer agora de 21 de julho, 23 anos de formado. Então foi aproximadamente com 19 anos de formado. Por que eu pergunto, Christian? Não necessariamente quem está nos escutando, já que nós estamos fazendo esse canal do empreendedorismo no princípio, vai esperar os 19 anos. É verdade. Hoje nós temos um perfil diferente. Os alunos, ainda aluno, vão lá para métodos, fazem os cursos, já saem com capacitações, já saem com a informação do empreendedorismo, já voltam lá no final. Hoje nós temos a Cíntia Ochico, Sim. que está no Unileste fazendo a reciclagem novamente. Sim. Então já tem todo um ciclo que juntos, você é um pilar, os outros professores são pilares, o Unileste é um pilar, nós estamos aqui como um pilar, para não encurtar o caminho, mas para dar segurança no processo deles. Então, o que o Christian venceu? Qual que era o maior receio que ele venceu? Antes de empreender, o que ele já venceu depois que ele começou a empreender? E o que o Christian ainda está em busca do empreendedorismo? Quero te dar uma ajudinha também, Christian. Ajuda o universitário a falar. Quando a pessoa fala assim com medo, ele fala assim, o maior medo das pessoas são 2. Não dá conta de arcar com as finanças e ela fala assim, acho que eu não vou ter cliente. É isso que eles falam. É 2 coisas. Acho que é muito para mim e eu não vou ter cliente. Esse que é o desafio de quem está aí fora. Tem outros pilares, mas os principais é esse. E o Christian? O que a gente falou no início, parecia até uma... Quantas perguntas ia fazer? Parecia um teste. Yasmin, se você falar assim, medo, é até engraçado. Parece engraçado, porque eu durante um tempo, eu sempre manifestei algumas inseguranças em algumas coisas. Tomar uma decisão era muito difícil para mim. Para algumas ainda é. Estou trabalhando isso. Está indo bem. Acho que o grande medo que às vezes me paralisava, ou se não sei se a palavra é paralisar, mas que me deixava um pouco aflito,
era a entrega de um resultado. Eu me cobro muito para entregar um resultado, sabe? Isso eu estou até fazendo um acompanhamento, um trabalho para gerenciar essa cobrança que eu tenho. Uma outra questão, acho que também é algo que me inquieta, por incrível que pareça, é a forma de comunicar, sabe? Eu tenho buscado evoluir muito essa questão da comunicação com o cliente, sabe? A comunicação, eu falo que eu preciso trabalhar isso, estou trabalhando. Muito, eu descobri esse gap. Então eu tenho trabalhado isso dentro do meu processo lá de gestão do negócio. E se você fala assim, e aí, o porquê, né? De ainda estar fazendo tudo isso e passar por esses medos, eu falo muito primeiramente, você sabe que você não está sozinho. Tudo bem, tem gente que fala assim, eu venci sozinho. Eu acho assim, cara, você é ninja. Você não é desse planeta, não, né? Cara, a gente ouve, né, cara? Não, que eu venci, me fala que parabéns, mas sozinho, sabe assim, isso para mim é muito forte. Às vezes, para dar um passo, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tenho, igual você falou, né? Eu tenho... meu pai e minha mãe não são empreendedores. Eu nasci e convivi com eles escutando salário, 13º, férias. Meu pai trabalhou na Uzi Minas. Seu Lindoval trabalhou lá no setor de ponto muitos anos. Aposentou lá dia 28 de outubro de 94. Ok. Nunca foi empreendedor. Nunca teve próprio negócio. Minha mãe, da mesma maneira, nunca foi uma empreendedora. Professora de culinária, Dona Maí, professora de culinária, no SESI, e eu nasci e desenvolvi escutando o quê? Salário. Okay? Por incrível que pareça, meu irmão é empreendedor. Meu irmão nunca se aquietou, acho que nunca foi a vontade dele trabalhar com o CLT. Né? E ele nunca teve isso na mente e foi. Eu tinha aquela sensação, né, que muita gente fala, buscou uma zona de conforto. Não, eu escutava aquilo, eu me programei na mente para quê? Para ter. Desprogramar essa mente, aquilo que você falou. Sair de uma carteira de trabalho para ir para um CNPJ não é simples. Essa transição não é difícil. Isso, para mim, me mexeu muito comigo. Isso trouxe para mim uma inquietação muito grande. Eu não vou falar que não foi, que foi simples, não. Está sendo trabalhado. E a gente está evoluindo. Okay? É aquela questão da maturidade. Eu ainda não me via numa maturidade empreendedora suficiente. Ainda não estou me vendo. E não quero me ver. Eu acho que no dia que eu me ver, eu tenho medo do sonho ou dos desejos eles se estagnarem. Né? Então, estar do lado, sabe? Ter alguém é muito interessante. Tá ali, né? A Francisca me deu muita força nisso, idealizou, botou pilha, vai, manda, chega de frescura, bora e tal. Porque tem hora que, às vezes, parece que sua energia não é suficiente. Sabe? Sua energia não... Tem hora que você não tem energia, você acha que você não parece que não é. Entendeu? Então, acho que esses três... Eu nunca... Eu tinha muita dificuldade de tomar uma decisão. Sabe? Tinha muita dificuldade de tomar uma decisão. O trabalhar, falar o não. O não até para uma coisa que você acha que é boa. Falar não é diferente. Nunca me senti sozinho. Eu sempre busquei. Eu compartilho muito isso. E acho que dentro do processo hoje do consultório, a minha maior busca é para uma efetividade de gestão. Sabe? De gestão. E isso já está, desde aquela conversa que nós tivemos, Eric, né, que já agradeço de antemão, deixar muito claro esses caminhos. E a gente está seguindo, estou seguindo esses caminhos.
E eu falo que é buscar. Acho que a gente nunca se sentir autossuficiente. E eu não tive nenhum tipo de... eu não tenho vergonha de falar, opa, não sei, não dou conta sozinho, pausa, preciso de ajuda. Isso para mim é muito forte. Eu sei meu limite. Chega uma hora que eu falo assim, opa, não deu. Agora preciso de alguém para me dar um norte aqui, uma gasolina nova, uma aditivada, porque a coisa não está indo. Entender que você tem limite. E que em algum momento, a palavra momento é muito forte também, em algum momento você vai precisar desse discernimento para entender. Porque não é fácil. Porque hoje a rede social é muito bonitinha, você só vê coisa boa. Só o resultado. Cara, por trás. Outra coisa, todo mundo fala, cara, professor, você não mostra um atendimento, você não mostra nada, e não sei o quê. Isso, para mim, está sendo um desafio. Que eu não consigo me ver ali falando de um artigo, de uma abordagem, é importante. Eu até acredito que eu tenho que falar, mas eu não me vejo. Isso é uma outra coisa que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar isso e eu tenho certeza que... Então eu falo, é possível mudar, né? A gente se molda de uma maneira que a necessidade ou o desejo te conduz. Então, para aqueles que querem empreender, não se preocupe. É difícil. É um processo árduo, mas chega numa sexta-feira ou num sábado, quando você trabalha, que você olha a semana e fala assim, caraca, foi muito bom. Aí você chega e fala assim, opa, muito bom. Quando o paciente fala que melhorou muito bem, você fica satisfeito. Mas aí você olha aquele outro pontinho ali que ainda não foi o que você queria, você retoma todo o processo de crescimento. Acho que entender, como você falou lá no início, né? Quais são os seus princípios. Estudar é um princípio, buscar o conhecimento é um princípio. Tá? O crescimento, ele exige de você, podem até não acreditar, mas exige de você mudar comportamento pessoal. Exato. Mentalidade. Exige de você. E, às vezes, dar um passo, 2, 3 passinhos para trás, ser um pouco mais, não vou falar a palavra humilde, só puro, simplesmente a humildade, mas entender que, opa, precisa evoluir tal coisa. Você se identificar, Eric e Yasmin, acredito que isso é um grande passo. Para mim está sendo. Isso está sendo a minha energia. Eu olhar para trás e não ficar satisfeito com o que aconteceu. Não ficar. Cara, formado. Característica do empreendedor. Não era isso. Não estou falando não estou falando de tratamento. Isso é óbvio, né? Com tanto de informação que a gente vai aprendendo, o raciocínio vai mudando, você vai aprimorando ferramentas e técnicas. Ok, mas não é só isso. O que incomoda é o que está por trás para você chegar para poder aplicar o que você sabe. Igual hoje, a questão da terapia manual, da osteopatia, ok, eu estou aprendendo, cara. Eu tive uma aula no final de semana passada em São Paulo, o que eu tenho de formado em fisioterapia, ele tem de osteopatia. Né? Você vê ele fazer uma manipulação, dá uma raiva, você, caraca, não é possível. Mas aí você fala, não, é possível. Ele investiu muito tempo. Qual que é a trajetória dele, né? O resultado você viu, qual que é a trajetória? Mas a gente quer o imediatismo. Não dá para ser agora, mas pode. Mas pode. Se ele conseguiu, no tempo dele, na velocidade dele, eu tenho meu tempo, tenho minha velocidade. Aí eu volto. Eu estou até mesmo levando aquilo que eu procuro vivenciar dentro de sala de aula, que é entender a velocidade do aluno, o cansaço dele, o temperamento, tudo. E falar assim, opa, tá indo. Ele tá indo. Da maneira dele, da velocidade dele, tá indo. Da mesma forma que eu estou precisando entender que eu tenho uma velocidade, que ela também não pode ser lenta o tempo todo. Eu tenho que acelerar, mas chegou uma hora que eu precisei retomar algumas questões. E isso, para mim, está sendo um grande desafio. Para falar para você que talvez esse seja o maior desafio. Entender e verificar e analisar o que precisa mudar. Ô, Christian, então vamos lá. Muito bem colocado. E novamente eu chego com alguns comentários. O primeiro, já que a gente está falando da sua
Sede do Conhecimento, em setembro, já está convocada aí para o método Mente Sábia, empreendendo com princípios, 12, 13 e 14 de setembro. Então, uma imersão de 3 dias que nós estamos ministrando, onde que você vai ter acesso ao conhecimento relacionado ao empreendedorismo. Primeiro, clareza, cultura empresarial, pessoas, finanças, posicionamento, marketing e vendas. Completo. Isso para quê? Dar essa segurança que você está falando aí, da direção para você continuar o seu crescimento. E aí eu volto com meus comentários, ô Christian. Primeiro ponto que você falou, a sua preocupação do resultado. Pessoas, novamente. Mas você tomou a decisão de continuar. E se você tem essa convicção que você está ajudando, ao final da semana, falou, poxa, aquela vida foi transformada, eu consegui ajudar alguém, quer dizer que vale e valeu a pena. Se vale e valeu a pena, a sua fala é uma fala de autoridade dentro do seu consultório. Uma fala que você não tem medo, não precisa ter medo de fechar o plano de tratamento, a consulta, porque é um benefício. Você está transformando e deixando um legado no mundo de alguma maneira. E muitos profissionais têm esse receio de falar o preço, né? Porque muitas vezes nem tem reconhecido o seu próprio valor. De fechar com o cliente aquilo que é um benefício para a vida dele. Você é um camarada íntegro, então você está fazendo essa entrega. E o que eu percebo que as pessoas não analisam, além da cultura, que nós falamos do tipo de cliente que você vai atrair, no posicionamento tem o que se chama de arquétipos. Cada um tem um arquétipo predominante. O meu é governante. Então, qual que é o seu arquétipo? Quem é o Christian? Quem que ele está atraindo? Isso nós devemos voltar a olhar. Isso vai ajudar a você quebrar alguns paradigmas. Tal como eu vim de uma família CLT. Férias, 13º, INSS, aposentadoria, isso é segurança. E tudo bem para aqueles que querem seguir esse caminho. Não são todos que vão ter um negócio próprio, tá? Eu acredito fielmente que todos vão para um próximo nível. Empreendendo como você empreende. E nós falamos lá, empreendedorismo corporativo dentro de uma instituição. Aprimorou novos cargos, melhoria, e isso se consegue. Então, as pessoas também têm que quebrar o paradigma. Você quebra esse paradigma acessando ao conhecimento. Sim. Então, eu vejo isso na sua história. Olha só, muito bom, Christian, conversar. Eu sei que tem quanto tempo já, galera? Nem sei. Eu não estou nem olhando, porque tá tranquilo. Olha só, eu falei dos 45 Tá quase minutos. batendo recorde. Perdão que eu não consegui cumprir. Mas olha só, nós vamos direcionar para o final, né? Eu agradeço assim, imensamente. Eu sei que tem muito mais conversa. Foi uma conversa assim, que eu me deleitei nas suas falas, de toda a veracidade. Agradeço mesmo. Hoje nós estamos gravando aqui em um horário, a galera vai ver, mas nós estamos gravando num sábado, já está na parte da noite, nós estamos aqui com o Ricardo, que sempre aparece, nós estamos aqui, o Christian já falou assim, 2 coisas que eu percebi. Ele falou o nome da Francisca mais de 5 vezes, e outra, memória fotográfica para datas, né? 21, 28, Nossa, de tal ano, de tal mês. Eu falei, meu Deus, admirável, né? Cara, eu decoro fala de filme. Então, assim, Decoro música de filme. essa é uma O Eric habilidade. também decora, só que apenas de um filme. Só de um, mas decorei, né? Agradeço também imensamente Yasmin, de volta ao podcast, a pedidos Para a da alegria galera. de todos. Que delícia, Yasmin. Mas deixa uma mensagem final aí para a galera toda, deixa para quem que você quiser. Eu gostaria de chamar, assim, pegar em apuros aqui, Francisca, aparecer só aquele assim do ladinho dele aqui para finalizar. Francisca, o que você acha? Olha. A mensagem, eu não vou, como diz, não vou copiar. Eu vou escutar uma coisa que eu escutei quando jovem, né? Quando saí para estudar. Viva o seu momento da melhor maneira. E entenda que tem momento para tudo. E queira que a Deus te orientar e que você tenha essa orientação para saber como fazer desse momento o melhor proveito.
porque a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa, a vida, né, a juventude, tudo, em qualquer momento da vida. Mas entender cada momento, igual se o tempo passou os 45 minutos, porque realmente eu estava presente aqui nesse momento. Eu falo que momento, eu falo dentro de uma sala de aula, eu não questiono se um aluno está olhando o telefone. Não é importante aquele momento para ele naquele determinado tempo. Aproveite o momento e pedir a Deus para mostrar para você como é e a melhor maneira desse período. Acho que foi o que eu escutei e hoje eu tento. Acho que dividi muito bem. Igual quando alguém fala, você estuda também, professor? Estudo. E não é pouco, não. Mas às vezes eu até brincava, né, que minha rede social ainda está muito estou precisando transformar ela profissional. Eu jogo bola, vou no cinema, eu vou à igreja, eu saio. Cara, eu vivo tudo. Agora, porque aquele momento era para aquilo, né? E saber discernir qual vai ser aquele momento ali melhor para você, só com o tempo você vai descobrir. Mas tente entender. Tá na sala de aula? É o momento. Saiu, vai numa festa, vai num pagode, vai num show, vai jogar. Aquele é o momento daquilo, né? Tá lá na igreja, tá no culto, tá na missa, tá onde for. O seu momento é aquele. E a gente entender que a gente tem que estar presente. Eles falam muito dessa questão do aparelho, né? Que hoje, se você chega numa casa, a pessoa começa a mexer no celular porque ela não se sente presente naquele ambiente. Eu falo, o momento, eu estou muito feliz porque eu queria estar aqui. Pena que demorou. Parecia até que eu não queria, mas não, eram os horários que o Eric passava. Não, Eric, não dá. É horário de aula, é horário disso. Eu falei assim, não, agora, na próxima, até brinquei, na próxima, eu não quero, eu dou o meu jeito. Aí caiu no sábado, tranquilo. Entendeu? Eu falo, por quê? Porque era o momento que tinha que ser. E aproveitar esse melhor momento. Então, acredito que é uma alegria, todo mundo já deve, né? Quem passou por aqui, não sei se teve a mesma satisfação e entusiasmo. Essa palavra é outra palavra que me acompanha muito, que eu às vezes brinco com alguns alunos. Eu aprendi essa palavra na minha formatura, na colação de grau, onde um professor lá muito renomado, juntamente com uma pessoa que eu nunca vou esquecer, o pai do Celcinho, professor Celso, que de sua infinita sabedoria ele falou que a gente precisava sempre ter entusiasmo no que se fazia. Tá. Aí ele foi explicar a palavra entusiasmo e a formação da palavra entusiasmo. Vem de dentro, né? Tus vem de Theos, de Deus, e asmo vem de alma. Então, o entusiasmo é aquilo que você faz colocando sempre algo maior à frente daquilo que você vai fazer. Eu brinco muito isso, eu gosto dessa palavra entusiasmo. Quando eu vejo que eu não estou bem, eu falo assim, eu estou precisando de entusiasmo. Seja para qualquer coisa. E eu vim para cá com esse domínio. Eu estava entusiasmado para vir aqui. Muito. Não é nenhum tipo de discurso demagogo, mas eu estava mesmo. Estava doido para... E saber que a Yasmin retornou na minha presença, eu estou me sentindo honrado. Eu estou me sentindo honrado. Você fala isso, que a gente vai ter que aguentar a semana toda, olha só. Ele está falando a verdade, vai ter que aguentar. Mas pegando o gancho, quando você fala que as pessoas conseguem sozinhas, deixando minha parte também, Yasmin está conosco aí, arredonda há 10 anos, né? Sem eles e sem ela em específico, que nós estamos aqui com ela, eu não conseguiria, de forma alguma. Eles sabem disso, ela sabe disso. É uma honra. Obrigada, Eric. Valorizar, né? Mas muito legal. Eu gostei muito da presença do Christian também. Eu acho que ele tem muito a ver com o podcast, porque ele fala muito de fé, de acreditar e de princípios. O empreendedorismo com princípios. Fico muito feliz. que a gente E não fala. foi combinado. Exato. Casou não foi tudo. Combinado. Casou, deu certinho. Meu amigo, uma honra, felicíssimo mesmo de você estar aqui. Palavras lindas. Alguém já se emocionou aqui? Olha. Reais. O Celso. Então tem razão de ser meu irmão. Tem razão. O Celso também. Que ele não falou muita coisa da gente. E muito feliz mesmo, momento certo para tudo, história linda que decorreu. Teremos outros aí. Sei que a galera vai amar esse podcast. Francisca, vem aqui também, nós falamos tanto da Francisca aqui, ó. É uma honra, eu conheci, uma simpatia de pessoa.
Conversamos sobre negócios, passamos acho que umas quase 4 horas, né, Francisca? Por aí, né? Pessoal, a namorada do Christian que ele falou durante todo o podcast, sempre também bem-vinda aqui. Vamos criando parcerias cada vez mais fortes. Com certeza. Um abraço a todos, Deus abençoe poderosamente e até o próximo episódio de Empreendedorismo com Princípios. Até mais!